Buenas! Tudo na Santa Paz? Que bom que tu tá aqui. Isso significa que você quer ganhar e executar contratos públicos de obras ou serviços de engenharia. Sabe o mais legal disso? É que não se trata somente de trabalhar com contratos públicos ou prestar serviço para prefeituras e afins. Se trata de garantir um fluxo constante de faturamento, de conquistar mais clientes e assim ter um crescimento contínuo da tua empresa ou da empresa que você trabalha. Entendo que faturamento não vale nada se a empresa não tiver um bom resultado líquido, mas esse papo não é para esse momento. Assim, como existe uma vitrine na fachada de cada loja, a execução de obras ou serviços de engenharia para órgãos públicos dão visibilidade a pessoas que hoje não te veem. Afinal, é no setor público que circulam as obras mais importantes e vultuosas de uma cidade. Se tens um serviço bem executado e organizado, muitas das pessoas que ali circulam poderão ser teus futuros clientes. Dessa forma, você acaba depositando ovos em cestas diferentes, ou seja, é criada uma corrente que aumenta a quantidade de serviços prestados, trazendo credibilidade e comprovação de capacidade técnica da sua empresa. É nesse momento que te explico como fazer isso. O método CAP ao quadrado é composto por 4 etapas. É com ele que garantimos o início de um crescimento contínuo em pouco tempo. Logicamente que depende do nível que sua empresa se encontra, mas aplicando esse método como em uma espiral, vamos criar um fluxo de crescimento e constante evolução. A primeira etapa do método trata da concepção, onde se define a estrutura e objetivo da empresa, o que vai garantir uma base sólida e o caminho correto a seguir. Uma empresa sem uma base sólida é igual a um time de futebol sem um time de base. Pode ser igual à aplicação de asfalto diretamente sobre um solo mole ou um edifício sem uma fundação adequada. Pode ruir ou quebrar, por isso essa etapa é muito importante. A segunda etapa é a do acervo técnico, que consiste em entender a atual capacidade técnica da tua empresa e é onde montamos estratégias para estruturar a sua credibilidade e a evolução dela, pois cada obra vai te trazer novas experiências e essas experiências formalizadas atestarão uma nova capacidade de execução. A terceira etapa é a de prospecção de contratos públicos. Nessa etapa eu apresento estratégias de busca de obras e serviços no mercado público e quais serão os melhores contratos para o momento em que sua empresa vive. Já a última etapa trata da execução e expansão, aquele E ao quadrado. Nessa etapa, a gente te mostra como gerir os contratos, desde a ordem de serviço até o recebimento definitivo do serviço pelo órgão público. A parte de execução trata do correto cumprimento dos contratos, como solicitar os recebimentos parciais, solicitação e criação de aditivos, reajustes, repactuações, reequilíbrios econômico-financeiro, entre outros conceitos importantes. O que se pode e o que não se pode, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. A partir de uma execução bem feita é que teremos a complementação da etapa com a expansão da empresa e assim se atinge uma espiral positiva de prosperidade. É assim que poderás criar um fluxo de clientes, atuar em outras cidades, melhorar a constância de faturamento, o que vai aumentar a sua previsibilidade de caixa e trazer uma melhor segurança financeira. É onde vais ver a possibilidade de comprar equipamentos adequados e vai parar de alugar. Vai passar a ser dono e gestor e não mais um operário e ficar no batente diário. Vai melhorar a qualidade de obras e serviços que pegas, organizar sua empresa. Tenho certeza que você vai ser uma referência no mercado. E agora você pode estar se perguntando, para que tudo isso? Ora, para viabilizar tua aposentadoria, para pagar o estudo dos filhos, investir em si, com lazer, com o teu hobby, viagens, o que tu preferires. Esse método com teoria e muita prática encurta o teu caminho, pois simplifica o teu entendimento em coisas que pareciam ser complexas e que ninguém quer te contar. Mesmo que você não seja o proprietário da empresa, como profissional você pode auxiliar a empresa em que você trabalha, quem sabe virando sócio apenas de algumas obras ou até prestando consultoria para outras empresas, dessas que gostariam de crescer nesse ramo, pois uma coisa é certa, o crescimento é inevitável. E tendo esse crescimento se inicia uma trajetória de espiral positiva. Eu mesmo procurei muito na internet alguém que tivesse um conteúdo prático como o meu, com uma linguagem de vida e não aquela teoria rebuscada, chata e lenta. Não encontrei. O que encontrei foram cursos de pós-graduação, dificilmente trazem a parte prática, ou cursos não voltados a obras e serviços, ou incompletos focados somente em um dos assuntos dos quais eu abordo. Existem cursos presenciais pelo Brasil, os quais não acompanham a tua evolução,
Praticamente vomitam um monte de informação em um final de semana, com horas sentados, enquanto tem um monte de coisa acontecendo na rua, no teu trabalho atual, na tua família. Depois eles te mandam para casa para aplicar. É difícil dar certo. Mas quais são os serviços que eu posso executar no setor público? Ora, posso te citar em diversas áreas da engenharia e aqui tanto na parte de projetos, fiscalização, execução, obras novas, ampliações, melhorias e reformas. Se percebermos, nós temos escolas públicas, creches, unidades de saúde, pronto atendimentos, hospitais, teatros, praças, parquinho, pavimentação de rua, passeios públicos, pontos de ônibus, pontes, viadutos, rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de água, tratamento de esgoto, subestação de energia, rede de distribuição de energia, a própria geração de energia, iluminação pública, enfim. Sem falar nos serviços operacionais, como a manutenção de todos esses espaços que eu falei anteriormente, e o fornecimento de mão de obra, limpeza, zeladoria, segurança, fornecimento de material, insumos, etc. São diversas as áreas onde as administrações públicas cada vez mais estão caminhando para a terceirização, pois assim não ultrapassa o índice legal da folha de pagamento, aliado ao problema dos fundos de previdência públicos. Então, se você quer participar de licitações e fechar contratos públicos, pois não aguenta mais ficar à sombra de outras empresas como um terceirizado, sendo um trabalhador para o sucesso dos outros, ou não por isso, mas quer crescer sua empreiteira ou empresa de engenharia, ser dono e gestor e não mais aquele peão, entende que realizar contratos públicos é um caminho interessante, ou fazer dinheiro aumentando sua gama de clientes e tendo um fluxo de faturamento previsível, ou ainda, como já fiz anteriormente, onde auxiliei uma empreiteira a iniciar nesse ramo e ela passou de terceirizada de outra empresa para ser concorrente dessa outra empresa. Esse vídeo é para você. Para ter uma ideia, hoje essa empresa que eu auxiliei já comprou vários equipamentos pesados, caminhões, tem contratos em mais de 3 municípios na região. O proprietário anda de caminhonete para cima e para baixo, construiu uma casa legal onde mora com a família, com tempo para a família, fora as obras particulares que essa empresa já executou pela visibilidade que atingiu em obras públicas. Você mesmo, na sua cidade, deve saber de exemplos de pessoas que conseguiram atingir essa meta daí que hoje estão bem de vida. Conheço bem uma empresa de engenharia que prestava serviços privados, executando projetos para construtoras, e depois que começou a fazer contratos públicos, projetos públicos, fornecer mão de obra técnica qualificada para municípios aqui da região, inclusive na parte de fiscalização, conseguiu melhorar o escritório, comprou equipamentos melhores, softwares que melhoraram seu desempenho, etc. Tem outra empresa aqui que conseguiu melhorar sua frota de equipamentos. Como ela fazia? Ela alugava os equipamentos para os órgãos públicos, onde o próprio aluguel pagava a parcela, o operador, o óleo diesel e a manutenção. Ao final do processo, o equipamento foi pago com dinheiro de fora e ele incorporou o equipamento relativamente novo à sua frota, ou seja, em suas obras. Esses dias mesmo, um empreiteiro que já prestou serviços em obras que eu administrava me pediu para iniciar esse processo com ele, pois viu que em alguns anos ele teve resultado bom prestando serviço para outra empresa, mas em outros anos se viu em apuros porque não conseguia manter seus funcionários, não conseguia pagar bem os seus funcionários. Era mal remunerado pelas obras, enquanto seu contratante estava comprando equipamentos novos e evoluía a empresa dele. Ele sabe que se fechar serviços maiores e receber direto do órgão público, vai conseguir pagar melhor e manter seus funcionários, além de todos os outros benefícios a médio e longo prazo. Enfim, os exemplos que eu citei, acompanho e acompanhei são diversos. A minha história não foi diferente. Desde que me conheço por gente, vivo em torno de maquinário pesado. Minha família, 3 anos depois que eu nasci, mudou de estado para acompanhar meu pai, que ajudava a implementar uma empreiteira de obras de infraestrutura. Desde sempre, lembro do meu pai me levar para ver as máquinas de terraplanagem, pavimentação, ou a pedreira detonando pedra, ou vendo obras em diferentes cidades. Naquela época, a nossa casa era rodeada de amigos influentes, boas churrascadas. Eu, por exemplo, estudei praticamente sempre em boas escolas e o local que eu morava era animal. Várias ruas largas, seguras, bola, pé no chão, aquela coisa, solto. Abro aqui um parênteses. Falo isso porque meu pai pôde, sendo funcionário na época, me dar esse tipo de vida. Aliado ao fato de você ainda estar nesse vídeo, pela tua perseverança, tenho certeza que você também poderá dar aos teus. Fecho parênteses aqui. Continuando, meu pai acabou saindo daquela empresa e a coisa mudou. Mudamos de cidade e nisso eu já tinha meus 17, onde ele abriu a própria empreiteira.
Depois prestei vestibular. O que eu fiz? Engenharia civil. A fruta não cai longe do pé. Mesmo ele não sendo engenheiro, sempre trabalhou com isso. Parecia que algo me chamava. Comecei a estagiar desde o início da faculdade. Naquela época, por meio de um amigo dele, engenheiro, a quem considero meu padrinho de profissão, iniciei minha jornada profissional nesse ramo. Nesse momento, no setor público, uma empresa municipal que fazia pavimentações da cidade e depois cobrava a contrapartida dos contribuintes. Meu trabalho era, além de puxar trena na rua, aplicar a planilha, medição, feitas a lápis pelo seu Antônio, um fiscal carioca, cheio de sotaque, da velha guarda. Fumava na sala, com ar-condicionado fechado, aquela coisa. Início dos 2000, não tinha esse lance de boas maneiras. Dali saí. Fui trabalhar na empresa da família para auxiliar a montagem de editais. Medições de subempreiteiros, cuidei de obras, me formei, circulei sempre em empresas privadas que executavam serviços públicos, ou em empresas públicas mesmo, ou até empresas que terceirizavam a fiscalização de obras para órgãos públicos. Ou seja, nesses quase 25 anos eu circulei, como eu brinco, nos 3 lados do balcão. Como executor de obras, participei de licitações, fiscalizei, depois montei os editais com termos de referência, memorial descritivo, orçamento, gerenciei e dirigi órgãos públicos, prestei consultorias para empresas de serviços de engenharia que vieram a participar de licitações, enfim. Participei em vários papéis e tenho pleno entendimento do tema. E é por isso que eu resolvi montar o meu método. O CAP ao quadrado nasceu como consequência disso tudo que te falei até agora. Muitas pessoas podem não gostar do que eu vou citar, mas não é segredo para ninguém. Eu só vou verbalizar o que todo mundo vê. Eu percebi que poucas empresas dominavam o mercado na parte pública e que estas mesmas terceirizavam os serviços das quais ganhavam. Isso quer dizer que mesmo as empresas não executando a obra de fato, mas por administrar essas obras, as mesmas acabavam evoluindo sua capacidade técnica, se mantendo no mercado e crescendo. Ao contrário das empresas que de fato executavam o serviço, as quais ficavam estagnadas e não conseguiam crescer, e não conseguem crescer na realidade. Além disso, como citei anteriormente, sem um método claro e sem divulgação alguma, proprietários de empreiteiras me procuravam para conseguir estruturar e entrar no ramo público. Teve uma vez que um proprietário de uma madeireira queria fazer o mesmo. Me procurou, poucos meses depois ele iniciou suas vendas para os órgãos públicos aqui da região. Vendo tudo isso e juntando meu conhecimento anterior e ainda com a intenção de ajudar mais pessoas com o mesmo interesse, destrinchei tudo o que era necessário para fechar contratos públicos em obras e serviços de engenharia. Elaborei o método CAP ao quadrado, como já expliquei anteriormente. Cabe dizer que o mercado de obras e serviços públicos é cíclico. Temos eleições municipais de 4 em 4 anos e intercaladamente temos as eleições estaduais e federais, também de 4 em 4 anos. Nesse ano, em teoria, os municípios deveriam esfriar suas obras. O que acontece, porém, é que há uma injeção de verbas estaduais e federais em virtude da proximidade das eleições do ano que vem. Por outro lado, as obras federais e estaduais também começam a sair do papel. Quando acabar esse período eleitoral, vai se iniciar a corrida para o pleito municipal daqui a 2 anos. Dessa forma, há uma linearidade de execução de obras dentro dos municípios. Isso, aliado com o que eu disse antes, onde são sempre as mesmas empresas que mantêm prestando serviços, o mercado público é gigantesco e sempre há espaço para crescer. Tem um questionamento que o pessoal se pergunta, mas os órgãos públicos não pagam. Isso é um mito ou é uma verdade? Isso assusta muita gente. Dificilmente acontece. Portanto, é um mito. Com a lei de responsabilidade fiscal, isso já não ocorre mais com tanta frequência. O gestor pode se tornar inelegível caso não mantenha suas contas em dia. Mas, igual, tem que entender o tipo de recurso que será realizado no contrato, pois podem depender de outros órgãos de fiscalização externa e o processo pode ser mais lento que o normal. Mas fique tranquilo, eu também explico isso nas matérias. No decorrer do curso, é importante seguir o que eu digo. Pessoas que não aplicam esse método cometem alguns erros que atrasam o processo de crescimento e até podem colocar a sua empresa em maus lençóis. Um dos grandes erros, por exemplo, é participar de uma licitação sem analisar bem o termo de referência, o memorial descritivo e a planilha. Há pouco acompanhei o caso de uma empresa que não era iniciante no mercado. Chamou a atenção. Olha só, eles participaram de uma licitação onde as concorrentes entraram com um preço superior ao do orçamento, o que é estranho. Essa empresa acabou vencendo o certame. Então, após a assinatura do contrato e o início dos serviços, o que era um sonho se tornou pesadelo. Eram serviços de manutenção contínuos,
e na nova lei poderiam ser renovados por até 10 anos, o que enche os olhos de qualquer um. A empresa percebeu que o contrato estava com preços defasados. Faltavam itens na planilha que eram solicitados no termo de referência e no memorial descritivo. Isso gerou um prejuízo financeiro mensal e, atualmente, essa empresa corre o risco de quebrar, caso não consiga reverter o contrato com aditivo ou até a própria rescisão, o que já depende da boa vontade do fiscal e dos gestores públicos, além de poder gerar outros problemas, como aplicação de multas e até inidoneidade, que é ser impedida de participar de licitações a nível municipal, estadual e até federal. Outro erro que acontece muito é não focar no que é essencial no momento. Por exemplo, se estamos na fase de concepção, não adianta focar em prospectar obras públicas. Cada coisa em seu devido tempo. Quer ver? Quando isso ocorre, por tentar se adiantar o processo, pode não perceber a necessidade de uma solução anterior e ter que voltar atrás. Isso acaba que atrasa o processo, corre-se um risco de perder o time de contratos que seriam eventualmente uma boa entrada para o setor público. Quer ver outro erro? É não estar focado no momento da concepção da empresa e criar a empresa de forma que não venha satisfazer o objeto social pretendido. Isso vai fazer com que se tenha que realizar uma alteração do contrato social, o que levará mais tempo para as coisas acontecerem. É importante focar em cada passo, tirar todas as dúvidas para fazer a coisa certa no momento certo. Como sempre dependemos de esferas públicas para resolver esse tipo de problema, o prejuízo é imenso, visto que as etapas levam certo tempo para acontecerem. Mas não dependem só do nosso esforço, dependem de terceiros. Agora que você entendeu a metodologia para ganhar e executar contratos públicos de obras ou serviços de engenharia, você pode ter acesso a este método. Mas antes, se você chegou até aqui, no final desse vídeo eu vou dar um bônus para vocês. Já está quase acabando. Então, o curso é composto por 7 módulos com mais de 40 aulas com teoria e prática, e bota a prática nisso, onde vocês vão se tornar craques no assunto. As aulas são curtas, divididas por assunto, então caso você queira assistir um tema novamente, será fácil de encontrar, reassistir a aula e sanar sua dúvida. Neste curso falaremos sobre o setor público de forma ampla, sobre a lei de licitações, sobre como se habilitar tecnicamente para fechar contratos públicos, como prospectar os serviços, analisando os editais, como participar dessas licitações, sobre a orçamentação dos serviços e em como elaborar uma proposta técnica e também sobre a gestão e acompanhamento desses contratos e tudo que acerca esses assuntos. Além, é claro, de estudos de caso, aula tira dúvida e o suporte online para algo que não tenha ficado claro nas aulas. Também vão receber suporte direto por WhatsApp, mapas mentais das aulas, planilhas orçamentárias, checklists para cumprimento de cada etapa, entre outros. Uma coisa é certa, finalizando o curso, vais ser plenamente capaz de andar com as próprias pernas. O curso vai estar liberado durante 1 ano, e nesse 1 ano, se iniciares o processo do zero, vais ter uma empresa apta para participar de licitações e será uma pessoa completamente capacitada para fechar contratos públicos, desses que tu esperas. Esse produto, pelo que ele entrega, pela transformação profissional que vai acontecer, deveria estar custando no mínimo o dobro do valor que eu estou oferecendo. Do teu quadro de colaboradores, com certeza, ao menos 3 faltas por mês você desconta do salário. Se eu te disser que essas 3 faltas por mês pagam o teu curso, já muda o pensamento, não é? Como eu estava dizendo, quando pensei no benefício que esse aprendizado trará aos profissionais, dos custos que tive na criação do conteúdo e investimento de conhecimento ao longo da vida, racionalmente, programei a venda em R$ 5.970. Mas no momento, a emoção de atingir um maior número de profissionais e pessoas e empresas falou mais alto. Assim, contra a vontade da equipe, eu estou liberando o acesso por menos da metade do preço. Sim, por R$ 2.970. Menos de R$ 300 por mês, em 1 ano, já que esses valores podem ser parcelados na plataforma. 300 por mês pagam uma metodologia que pode não, se aplicada, vai transformar a sua empresa. E se em 10 dias depois da contratação você achar que esse curso não é para ti, eu devolvo 100% do teu investimento. Se você tem vontade de sair debaixo das saias dos outros e não ser mais escravo do sucesso deles, quer ter um crescimento de fluxo de obras e serviços de engenharia, quer aumentar o número de clientes, conseguir ter segurança nas etapas e ações necessárias para pegar contratos públicos robustos,
quer finalmente ser dono do seu nariz e usufruir do próprio sucesso, clique aqui para entender minha proposta direta. Caso contrário, fique chupando o dedo e vendo os corajosos passarem por cima de você. Já ia esquecendo, né? O bônus. Se você chegou até aqui, você merece. Normalmente eu cobro um valor de R$1.000 por uma consulta técnica de 1 hora. Mas nesse caso contrate o acesso ao método CAP ao quadrado, escreva "Quero bater um papo" no campo do cupom, faremos uma videochamada de 30 minutos de forma gratuita. Só isso já paga quase 2 parcelas. Tá esperando o quê? Muito obrigado pelo teu tempo. Tenho certeza que não vais te arrepender. Um abraço e logo nos vemos na plataforma. Fui!